Já ouviu falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, dissociação? Eu vou contar um pouquinho pra vocês o meu relato. Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Carol e eu gravo vídeos até esse canal monetizar. Não é longo, então eu sugiro que você pegue uma pipoquinha, sente aí. Talvez algumas pessoas se identifiquem que é lidar com a dissociação e o transtorno de estresse pós-traumático. De uma forma bem resumida, explicando para vocês, o estresse pós-traumático, o famoso TEP, é um transtorno incapacitante que se desenvolve após uma exposição de um evento muito traumático na tua vida. Isso pode ser como uma separação, um luto, violência psicológica, física e até mesmo sexual. É caracterizada por pensamentos intrusivos, a pessoa ali possui pesadelos, flashbacks, esquivas de lembranças do trauma, oscilações de humor, hipervigilância e distúrbio no sono. O transtorno de dissociação, na verdade, é uma despersonalização, concentrada ali numa sensação de desconexão consigo mesmo. Então, é como se você desconectasse do mundo real e estivesse no mundo irreal. Um exemplo é a pessoa apresentando um comportamento não responsivo ou parecer que não tem emoções. A pessoa que sofre com essas condições, ela sabe que está vivenciando com total consciência do que está acontecendo e não há perda de consciência da realidade. Então isso não se caracteriza como um surto psicótico. Já no surto psicótico é totalmente diferente, porque há delírios e alucinações. E na dissociação não há isso. A pessoa tem total consciência. Os sintomas que você vai sentir no corpo: tremores em certas partes, sensação de formigamento nos braços, mão, perna, língua, suor excessivo, dificuldade para respirar. Vou contar para vocês o gatilho que me levou até o estresse pós-traumático, a TEP, e a dissociação. Então, na fase que eu me encontro hoje, tudo veio assim, ó, numa tona, sabe? Um dos gatilhos foi o meu último relacionamento com o pai da minha filha, mas desde a minha infância, uma família disfuncional, com muitos problemas psicológicos, muitos transtornos, muita briga, tratamento de silêncio. Então eu já venho de uma família totalmente disfuncional, como eu havia falado. O relacionamento com o pai da minha filha durou ali uns 3 anos, entre idas e vindas, uns 3 anos e meio. E eu, Carol, eu praticamente vivo numa fase de isolamento. Foi algo totalmente involuntário, porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, gosto de me conectar com pessoas. Eu era uma pessoa antes desse relacionamento, hoje eu sou totalmente outra. Eu possuo poucos amigos, são poucas pessoas que eu confio. Vivo em hipervigilância, como um dos sintomas que eu citei no início. Antes da ruptura do meu casamento, eu fui acordada desse sono de manipulação. Então, com a graça de Deus, ele me tirou uma venda dos olhos, me aguçou a procurar conhecimento. E eu cheguei nesse assunto de transtorno de personalidade. Não sou expert no assunto, não sou profissional da área, não posso diagnosticar ninguém e nem estou aqui afirmando que essa pessoa possui transtorno de personalidade narcisista, mas as características batem todas. Eu, num contato maior com o transtorno de personalidade no final do casamento, quando eu já estava ali próximo do descarte, porque é assim que eles fazem. Um descarte, não um término, mas enfim, já aconteceu, já perdoei, mas isso alterou demais a química do meu cérebro. Todos esses sintomas que eu citei pra você, e ainda tem um restígio disso até hoje. Se o episódio da minha vida fosse um filme, com certeza esse filme seria Matrix. E mais especificamente aquela cena onde o Neo tá recebendo as pílulas. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Ela desperta a pessoa pro mundo real. E é onde ela vê os códigos, vê como que era o mundo antes, né, das máquinas, enfim. Assista a Matrix e aí você tira suas conclusões. Mas faltou o Neo entregar as pílulas, entendeu? No caso, era o Espírito Santo que estava aqui me falando: filha, não é pra você, não é pra você. E por ter nascido numa família disfuncional, aquele lar de muitas brigas, mas que fizeram de tudo nos recursos que tiveram, mas ausente emocionalmente, entendeu? Você provavelmente já tem alguém aí na sua família que é presente e ausente. Não tive aquele apego, aquele aconchego, não tive aquela validação na infância, muito pelo contrário, fui invalidada, silenciada. E eu também desconfio que minha mãe tem esse transtorno, não posso sair diagnosticando as pessoas. Qual era o meu conceito de relacionamento amoroso, né? Era péssimo. Eu era um alvo, assim, muito fácil para predadores. Um pouquinho, assim, migalha mesmo, eu ia. E eu não tinha o costume de, quando eu era mais novinha, eu não tinha o costume de ficar com muitos homens. Nunca gostei de ficar com o outro na balada, essas coisas. Mas os que eu ficava por meses, tipo assim, anos, sabe? Mas só ficada, e eu não era nunca assumida. Então, um detalhe importante, guarda essa informação: eu nunca fui assumida num relacionamento, foi uma aliança, eu nunca recebi um pedido formal, um pedido pros meus pais, nunca teve isso. Tudo aquilo que eu não tive na minha infância, eu busquei em um homem. De 2017, sim, o pai dela, então a minha intuição já gritava horrores, sabe as red flags? Pois é. Só que eu tinha 20 anos na época, ele 32,
Então já tem uma problemática aí. Sempre gostei de homem mais velho. Eu sei que, mais uma vez, Freud explica isso. Sempre por homens 10, 12 anos a mais do que eu. Adulta, 20 anos, responsável, trabalhava, sabia das minhas decisões, eu o que quis, o que fui. O que me cativou, o que me conquistou foi o comportamento totalmente diferente dos outros homens que eu havia me relacionado. Ele se vendeu como um príncipe, nos melhores restaurantes, zeloso, dedicado, me dava muita atenção, dava aquela paixão, uma esperança que ia me pedir namoro, mas também nunca pedia. Vem, né? Tem a oscilação. O que acontece? Um transtorno de personalidade narcisista. O que eles fazem? Bombardeia, conquista, ilude e vai diminuindo a dose. Ele precisa fracionar isso daí. Relações e as dosagens certas de migalha. Porque se ele tá te dando muito afeto, vai acabar caindo no conto. Gosta de ser bem tratado. Quem não gosta de ser cortejado? Né? Não sei que você seja uma mulher de malandro e gosta de apanhar. Eu não gosto de masoquismo. Precisa conquistar, desvalorizar, conquistar de novo, desvalorizar e fica num ciclo assim, ó, eterno. Até isso mexer com a química do teu cérebro, te trazer muitas confusões, comportamentos assim, nada com nada. Sozinhos éramos perfeitos. Indo ali na roda de amigos tal, já me tratava diferente. Um episódio, o que aconteceu? Esses caras que vendem de rosa na rua, que vão vendendo, sabe? Tipo, na época, foi, comprou pra ela e, amor, obrigada, que não sei o quê. E no meu, quando chegou assim, o cara ofereceu pra ele, compra pra ela, assim. Ele falou assim, não. Insistiu pra ele comprar uma rosa, pra não ficar feio. E todo mundo saiu rindo, achou engraçado isso. Nossa, que engraçadão, né? Realmente muito engraçadão. Outro episódio também que eu preciso trazer aqui, porque talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, daquelas pequenas brincadeirinhas, aquelas desvalorizações, que não é brincadeira, pois é. Ele já sabia desse contexto, de que eu nunca tinha sido pedido em namoro, que um dos meus sonhos era a formalização de um namoro, enfim, sabia das minhas carências, porque eu, muito carente, muito empática, era um prato cheio. Fui contando todas as minhas desilusões amorosas, todas as ruínas e fracassos e pronto. Aí a pessoa já pega tudo aquilo, todas aquelas informações e faz o quê? Brinca com teus sentimentos. Foi uma das cenas mais vergonhosas e constrangedoras que eu já tive. Eles reservam um restaurante maravilhoso, de vela, que as pessoas casam nesse bistrô. E a mesa, o nível da minha humilhação, a mesa, ela podia escrever, então eles deixavam um papel, luz de vela, tal, e você podia escrever as coisas. O bendito colocou a mão aqui para escrever. E o negócio aqui, tocando violino, luz de vela, tudo maravilhoso, aquele risoto, sabe? Aquele clima. O que qualquer pessoa em sã consciência pensaria, gente. Vamos raciocinar aqui. Vamos lá, agora eu vou formalizar. Quando ele botou a mão aqui, tirou, fez o jogo da velha, ele... Vergonha até de contar isso, juro pra vocês. E eu sou uma pessoa muito expressiva. Que eu saí daqui, foi assim... Que foi? Eu falei, como assim que foi? Não entendi, você tá jogando jogo da velha? Jogo da velha no restaurante. Gente, num restaurante super romântico, super clima de pedir em namoro e casamento. Um dos prazeres dele é fazer você se sentir vergonha e sentir muita culpa. E eles acham super engraçado. Nossa, ele ria. Tipo, é muito engraçadão, né? Nossa, um homem de 32 anos agindo igual um menino de 5. Cara, as red flags, assim... Não é que elas falavam, elas gritavam, tipo, sai daí. Só que tinha aquelas oscilações. Um dia falava comigo, outro dia dava tratamento de silêncio, aí um dia falava, um dia, tipo, me dava esperança que nós íamos namorar. Eu tinha me relacionado com um cara também nesse mesmo nível, assim, mas ele não tinha transtorno. Eu queria ficar mesmo, não queria nada com nada e ficar com várias outras mulheres. Depois fui descobrir, né, que eu era corna, fiel, aqui, ó. O chifre não passava na porta aqui. Finalzinho de 2017, já não tava legal. E eu tava muito envolvida. Então, quando ele percebeu que eu estava com os meus 4 pneus e os tapes arriados, me preparando para o descarte do Natal, tivemos uma recaída. E na recaída, depois o jornal não percebeu o resultado. Né? Depois que nós tivemos essa recaída, ele estava muito frio comigo, eu decidi terminar e a gente não ficar mais junto. Só que eu descobri a gravidez. Enfim, de primeira não foi muito bem aceito, mas depois começou a cair a ficha. E aí ele sendo um super pai. Então, como pai é nota 1 milhão, eu não tenho o que falar. Eu estaria sendo muito injusta se eu falasse qualquer coisa contrária a isso. Acompanhou toda a gestação, que é o mínimo, né, gente? É obrigação, mas enfim, tem muita gente que não faz nem a obrigação. E excelente pai, não tenho um pio. De setembro de 2018, ganho Olivia, minha filha. A gente acabou se reaproximando. Então, isso meados de final de 2018 para 2019. Eu também acabei pegando muitas coisas na internet, porque ele deixava o celular, deixava o iPad, deixava as coisas meio que sem senha, então... Foi onde eu descobri parte triste, porque eu tava amamentando minha filha e eu descobri coisas que eu não queria descobrir, mas a intuição gritava. E eu sei que é errado mexer na privacidade de alguém.
Porém, eu precisava descobrir da pior maneira, entendeu? E foi aonde quebrou toda a confiança. Se eu tinha alguma confiança, eu já tinha quebrado ali. E aí começou o meu ciúmes excessivo, que eu entendo que é uma doença também, então eu fui tratar com terapia e tudo mais. Mas vamos chegar à parte que interessa pra não ficar extremamente longo esse vídeo. Passando um pouco mais pra frente, resolvemos morar juntos, até pra criação da nossa filha, ser algo melhor pra nós. 2019, 2020, aí entrou a pandemia, né? 2021, acabando um pouquinho aquelas restrições da pandemia. E no final de 2021, é o segundo descarte, né? Porque o primeiro foi aquele antes da gravidez. E aí vem o segundo descarte. Ele começou a oscilar muito. Entre essas oscilações, tinha momentos muito bons. Eu confesso também que eu era muito tóxica na questão de ciúmes, então isso não dava certo, né? Não vou ficar sendo alecrim dourada aqui, só difamando as pessoas, porque nem tô difamando, eu só tô contando a realidade. Foi assim, no nível de tratamento de silêncio, esfriamento. No final de 2021, ele ganha um super apartamento do pai dele, e era uma promessa que íamos morar todos juntos, né? Eu, ele e nossa filha. Me colocou dentro de um sonho, foi atrás de, pediu até pra eu ir atrás de arquiteta pra ele. Enfim, na época, gente, financeiramente eu não tava trabalhando, então eu não tava conseguindo colocar as coisas dentro do apartamento. O que isso foi motivo de jogar na minha cara, né, anos depois. Deslumbrado com aquele sonho maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro. No final das contas, gente, eu não cheguei a ver nem a cor do quarto da minha filha. Eu nem sei como que é a casa, nem sei como que é o apartamento, porque ele nunca me deixou ver uma foto nem nada. Comecei a ter alguns insights. O narcisismo veio, assim, veio um vídeo pra mim no YouTube. Daí eu comecei a se interessar pelo assunto. E eu tenho TDAH, então eu hiperfoquei nesse assunto. Cara, comecei a voltar a trabalhar, eu ia pro trabalho, ao caminho, escutando vídeos. Todas essas psicólogas e psiquiatras que tem aqui no YouTube que falam sobre transtorno de narcisismo, pode ter certeza que eu já assisti um vídeo deles, já deixei meu like, porque eu hiperfoquei nesse assunto. Então eu fui lá anotando, tipo, cara, checklist, pum, isso aqui bate, isso aqui bate. Tá, não posso fazer o diagnóstico da pessoa, mas isso aqui faz muito sentido. Eu via perto dele, então assim, pra ele ter noção do que eu já sabia sobre o transtorno de personalidade, o que eu tento trazer como resposta hoje, porque pra mim ficou uma lacuna e um ponto de interrogação até agora. Claro que tem fator espiritual que eu creio, mas tem esse fator psicológico, tem esse fator natural, entendeu? Tem a questão ali da pessoa, nasceu com aquela personalidade e foi pelos traumas, pelas coisas ruins que aconteceram na vida dele. Eu acredito que isso foi só repercutindo pra algo pior. E Deus, né, Deus me guardou nessa questão até pra me preservar, não doer mais do que ia doer antes se eu não soubesse. Então eu já fui me preparando aos poucos para o fim. A gente nunca quer ter o fim, né? Eu tenho uma idealização que a família é pra sempre. Deus constituiu o homem e a mulher para os dois se casarem, terem, procriarem os filhos, enfim. E pra mim, casamento é um só e não acaba. A obediência, ela tem um preço. Então, eu implorei pra voltar, eu supliquei, eu tava numa dependência emocional muito, muito grande. Dependência emocional e dependência financeira. Aí, ferra tudo, né? Teve uma cena de chororô, os dois conversaram, isso que voltou. 2022 aconteceu da mesma forma, foi pro telefone. Então, pra mim, aquilo foi, assim, inconcebível. Alguém terminar com você por telefone, terminar um casamento por telefone, não tem sentido nenhum, cara. Só na cabeça do Gustavo Lima e dele faz sentido. Trabalhando no meu horário de almoço. Não satisfeito, no terceiro descarte ele fez a mesma coisa. Foi pro telefone, meu horário de almoço foi tudo igual. Amor, foi tudo igual. Só falou assim, não quero mais. Tá bom? Beijo. Tchau. Falou isso, eu fiquei sem reação e eu não sabia o que falar. Eu meio que dei uma risada no telefone porque eu tava nervosa. Ele falou, por que você tá rindo? O que foi? Você não vai falar nada? Eu falei, como que eu vou falar alguma coisa? Tá terminando o casamento por telefone. Uma pessoa de mais de 30 anos agir dessa maneira. Aí, amor, foi o descarte que até hoje, então são 2 anos e 7 meses que eu comecei a processar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, o que tá acontecendo, cara. Aí eu comecei a fazer vídeos também sobre restauração familiar, restauração de casamento, e não que eu desacredite, muito pelo contrário, eu amo escutar testemunhos. Cara, lute pela sua família e lute até o final pela tua família, mas eu acredito que tem coisas que se não aconteceu ainda na nossa vida, ou você não tá pronto pra viver, ou não é pra você. Ele não vai brincar com os nossos sentimentos. Deus não é um Deus tirano que ama ver as pessoas sofrerem. Eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar nessa teoria de que Deus ama o sofrimento do ser humano. Pelo contrário, Ele corrige através do sofrimento, mas não é duradouro, não é eterno, entende? Então, eu não quero isso pra minha vida, de ficar sofrendo, remoendo dores, de viver em cárceres aqui da minha própria mente, de viver dependente financeiramente e dependente emocionalmente. Eu falei, não, Deus, quero uma libertação completa. Se você me perguntar qual é o sentimento que você tem para com essa pessoa, é entre eu e essa parede.
Gente, essa parede aqui, ó, inanimada. Não tem nada de sentimento. Não é raiva, não é ira, não é ódio, não é inveja, nada. Sim, eu não sei se eu fico triste ou feliz por isso. Porque eu pedi muito a Deus pra tirar esse sentimento. Eu pedi muito pra Deus tirar o rancor, a ira, a raiva, tudo que é de ruim. E também todas as lembranças. Então, parte da dissociação é você não ter lembrança, é fragmentações. Você não lembra do passado. Olha que bizarro. Eu lembro dos momentos, só que eu e a minha filha. Mas eu não lembro com os três. Eu não lembro de nós dois. Só nós dois naquela fase de início que eu expliquei todo pra vocês. Ali sento, converso em reuniões, em coisas que tem que se acertar com questões da nossa filha. A gente senta e conversa, mas eu não sinto nada. É como se fosse uma parede, inanimada. Tipo, o sentimento é nulo, eu juro pra vocês. O que me ajudou também foi tomar decisões na minha vida para a minha restauração. E eu estou ainda na busca da ação espiritual, emocional, psicológica. Porque tudo isso gerou um grande trauma, né? Eu comecei a desconectar da realidade. Então, às vezes eu falava, meu, o que tá acontecendo, cara? Eu não vou conseguir sair nunca daqui, eu nunca vou conseguir ter um lugar pra morar, eu nunca vou conseguir minha independência financeira. Tudo isso são crenças limitantes, eu sei que eu consigo, eu sou capaz. Automaticamente eu me isolei das pessoas, eu me isolei dos lugares, fui perdendo trabalhos porque eu não estava bem psicologicamente. Os trabalhos que eu entrei também foi furada porque foi uma liderança péssima. E eu tenho amigos pra comprovar que foram péssimas, né? Porque às vezes a opinião só da pessoa, olha que dourado, vai falar, o problema é você. Mas a gente foi ver que o problema não era só eu, era, sabe, outras pessoas viam um problema na gestão. Foi um dos motivos que atrasou demais a minha mudança de morar sozinha, somente eu e minha filha. Eu me culpo muito por isso e eu tô em tratamento pra justamente quebrar essa culpa e começar tudo de novo. Por isso que eu falei, começar tudo do zero. E não importa quantas vezes você precisa recomeçar, recomece. O ego do ser humano é ferrado, né? O que o maldito ego faz? Validação. A gente precisa validar de todas as formas. Precisa validar que, tipo, não, aquela pessoa ainda gosta de mim. Sei lá, o cara já tá com 2 filhos, casado, aí você pensa, não, se ele tá com 2 filhos é pra me provocar, porque ele gosta de mim. Amor, vai fazer uma terapia, por favor, pra ontem. Decisões que eu comecei a tomar na minha vida do tipo, não me relacionar com ninguém pra eu poder me curar. Que tem muitas pessoas que entram em relacionamentos rebote, acabou de se separar, já entra em relacionamento, ou já estavam traindo, né, e aí só assumem os amantes. Isso é a pior decisão que você possa tomar na sua vida. Você vai se ferir, vai ferir outra pessoa, enfim. E eu preferi me curar sozinha, me libertar, me curar sozinha no sentido assim, não ter ninguém, não ficar com ninguém. Confesso que eu conheci outros caras, mas nada que me levasse a me relacionar novamente. Isso acabou me afastando das pessoas e, consequentemente, dos homens. Nossa, a autoestima, ela vai lá pro chão. Não que precisa ser validada com um homem, mas quem é mulher vai me entender. Eu tomei a decisão, eu rompi. E o que eu fiz? O meu ego não ficar mais inflado, toda aquela rede de amigo, toda a rede que me conectava, me lembrava ele, eu tirei. Não tenho ninguém hoje nas minhas redes sociais. Minha rede social é trancada, é selecionada. Antes tinha 1000, hoje tem 200 pessoas. Antes tinha 1000 fotos, hoje tem 200. É nesse nível. Por quê? Não por ele, mas por mim. Então eu bloqueei de tudo, das redes sociais, até de LinkedIn. Não por ódio nem por nada, mas pra minha cura. Isso foi essencial. Então é uma dica que eu dou para as pessoas que querem se curarem, que querem se libertarem disso. Busquem a Deus, busquem ajuda espiritual, busquem ajuda psicológica. Assim, vai assim, gritando, amor. Se precisar tomar um remédio também, toma com a ajuda de profissionais. Mas busque sempre ajuda, rede de apoio e lugares seguros para você poder falar. E também compartilhar a tua história, porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente ajuda outras pessoas a buscarem ajuda, que é fundamental. Mas também a se entenderem, a tentar entender aquele momento, porque a resposta muitas das vezes a gente não vai ter. E eu fui entender que eu não teria todas as respostas quando me faltou todas elas. Então só me sobrou perguntas. Por que essa pessoa não pede desculpa? Por que essa pessoa não se arrepende? Por que essa pessoa tá seguindo a vida toda torta, mas tá seguindo? Por que essa pessoa tá prosperando? Por que essa pessoa tá... E era tudo sobre a outra pessoa e não sobre mim, cara. A minha cura é minha cura. Só eu posso fazer isso por mim. Ninguém pode fazer. Então, são decisões que a gente precisa tomar. E quando eu falo sobre isso, da pessoa ter seguido a vida, isso diz muito mais sobre a pessoa do que você. Então, se ele não pede perdão, se ele não se arrepende, se ele possui todos esses traumas, tudo isso que ele viveu na vida dele e não se curou, isso não tem culpa, gente. Eu não tenho culpa do passado da pessoa, entende? Eu tive que implorar por um perdão, eu tive que implorar por uma desculpa. E nem foi desculpa sincera. Foi totalmente forçado. Ele, jogou confete, falou, desculpa, tá feliz agora que eu falei pessoalmente pra você, desculpa, depois de 2 anos? Depois de ter quase acabado com a tua vida, de ter ferrado psicologicamente?
sim, totalmente simbólico, porque não teve arrependimento, não tem, a pessoa não mudou, a pessoa só piorou. Em 2 anos a pessoa continua a mesma coisa, mesmo nada, um olho vazio, um olho morto. Pode odiar a pessoa, a gente tem que amar a vida das pessoas, orar e liberar perdão todos os dias, enfim, e deixar na mão de Deus, porque quem faz a justiça é Deus, e se Deus quer restaurar, Deus restaura, se Deus quer falar com aquela pessoa, vai falar. Enfim, eu não sou o Espírito Santo para convencer ninguém, então a minha parte eu faço. Orar, clamar, buscar, a gente precisa se afastar. Porque quando a gente põe a nossa mão, as coisas não dão certo. É isso. O vídeo tá bem longo, mas eu tentei resumir ao máximo. Às vezes falta algumas coisinhas, alguns detalhes. Eu agradeço demais se você assistiu até aqui, né? Se isso faz sentido pra você, que você compartilhe, que você busque ajuda também, assim como eu busquei e busco até hoje, pra curar esses traumas. Porque não é normal uma pessoa viver em estado de hipervigilância. Não é normal uma pessoa viver com os batimentos cardíacos alterados por questões psicológicas, viver com ansiedade, viver com depressão, não é algo normal. Então, tudo aquilo que foge da nossa normalidade, precisamos buscar ajuda, auxílio, amparo. E entenda que você nunca vai estar sozinha. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até amanhã.